Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de nós, mulheres, homens de fé. Sejam todos bem-vindos a esta live. Estamos começando agora. Vamos aguardar nossas queridas e queridos entrarem na live. Amém? Hoje são 18 de setembro de 2020. Estamos começando mais uma live Mulheres de Fé. Esta live é da Assembleia de Deus Promessas em São Luís e é organizada pelo Ministério de Mulheres. Eu sou Loide Ferreira, cooperadora, serva do Senhor, que juntamente com meu marido, pastor Chagas, nós pastoreamos a Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Amados e amadas que estão chegando, sejam muito bem-vindos, irmão Rogério, e vamos assim começar, dar continuidade a esta live enquanto os nossos irmãos e irmãs estão chegando. Vamos orar para que a gente depois leia a palavra e possa aproveitar o tempo, o máximo de tempo possível desta live com hoje um tema muito importante que nós vamos trabalhar, que é a saúde mental. Vamos orar e depois ler a palavra. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento muito especial que o Senhor nos permite, Deus. A vida, a saúde, a paz, ó Deus, a alegria no Espírito Santo, Pai, tudo que vem do Senhor, sabemos que é bom, porque Tu és bom, Tu és bendito, benigno. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa live que agora está já iniciando. Deus, nós oramos, Pai, temos pedido ao Senhor que Tu fales aos nossos corações, fale aos corações de cada irmão, irmã, cada pessoa que vai participar. Deus, também pedimos pela nossa convidada, a psicóloga Juliana, apresentamos a sua vida, a sua família, e assim, Pai, que possamos ter momentos aqui de aprendizado, de troca, de conhecimento, para que assim o Senhor faça a Tua vontade, a edificação do Teu corpo. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, amém. Então, vamos continuando aqui com a nossa live. Novamente, eu reitero as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que estão participando, todos que já entraram, irmão Rogério, Marilu, Vitoriana, Dilzinha, Fernando, irmão Manuel Teles, missionário Manuel Teles. Muito obrigada por sua companhia, por sua presença. Queremos assim agora fazer uma leitura da palavra de Deus, para que a gente possa já começar meditando, refletindo. Vamos ler no Salmo 94. Salmo 94. Há alguns versículos do Salmo 94. A partir do versículo 12, vamos ler até o 19, diz assim: Bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, corriges, e em tua lei o instruis, para lhe dares descanso nos dias de aflição. E tanto que se abra uma cova para o ímpio, porque não abandonará o Senhor a seu povo, nem desamparará a sua herança. Porém, o juízo se converterá em justiça, e a seguirão todos os retos de coração. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem estará comigo contra os que praticam o mal? Se não me ajudasse o Senhor, de pronto moraria minha alma no silêncio. Quando eu digo, meu pé resvala, tua misericórdia, ó Senhor, sustenta-me. Em minhas muitas preocupações, tuas consolações alegram minha alma. E se aliará contigo, aliás, amém, até o 19, desculpem. Em minhas muitas preocupações, tuas consolações alegram a minha alma. Amém.
Então, essa palavra do Senhor, ela nos diz aqui, eu queria fechar isso bem aqui nesse versículo 18, nesses versículos 18 e 19, quando o nosso pé resvala, quando o nosso pé não está tão firme, a misericórdia do Senhor nos sustenta. E nas nossas muitas preocupações, as consolações do Senhor alegram a nossa alma. Que assim seja, que toda a nossa preocupação, que toda a nossa ansiedade, que tudo aquilo que nos tira a paz, que hoje a humanidade é a humanidade tensa, preocupada, vive em busca de tantas coisas e muitas vezes nós absorvemos essas coisas para nós. Então, que nós possamos colocar todas essas preocupações no Senhor, porque a palavra dele diz, né? Nós lemos aqui no Salmo 94, que as consolações dele alegram a nossa alma. E que assim a sua alma esteja alegre e feliz na presença de Deus, que possamos assim continuar buscando ao Senhor, confiando, aguardando naquilo que Ele vai fazer por nós, daquilo que Ele já tem feito por nós. Amém? Queremos continuar dando boas-vindas aqui, os nossos amados e amados. Já perdi aqui, tanta gente entrou. Que bom! Novamente, bem-vindas e bem-vindos, os nossos amados irmãos. Vamos hoje, nossa live, eu já falei, só reiterando, que hoje a nossa live nós teremos a participação da Juliana Lima. Eu vou apresentá-la quando eu chamar, ela já entrou, e nós vamos ter o tema em discussão é a saúde mental. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, relevante, e é algo que a igreja não pode se furtar de comentar, de discutir, de ter um espaço de debate. E nós, através das redes sociais, né, dessa oportunidade, no momento de pandemia, vamos falar hoje através da live, mas esperamos que em outros momentos possamos também discutir, falar abertamente, possamos participar sobre um tema que nos incomoda, um tema que tem sido, aliás, a falta da saúde mental, ela tem nos trazido grandes preocupações com relação à nossa família, à juventude, à igreja, mas nós devemos continuar crendo e confiando que o Senhor, Ele, em tudo, né, Ele tem o controle, tudo Ele tem o poder de restaurar, de curar, de sarar. Então, se passamos por um momento desses, mas que o Senhor esteja falando a cada um de nós e trazendo a sua paz e a saúde mental, além da saúde física e emocional, espiritual para cada um de nós. Então, nós vamos agora, só antes um aviso, antes de chamar a Juliana, aliás, nós estamos, amadas, nos cultos presenciais. E todas as quintas-feiras, ontem tivemos culto de oração na sede, também nas congregações tem o culto de oração, e os cultos aos domingos, nós continuamos com os cultos às 19 horas, seguindo as medidas de segurança. Além do culto de domingo, os domingos às 19, temos terça-feira que já iniciou o culto de ensino, às 19h30 também nas congregações. E queremos mandar um abraço para as congregações do Turu, do Maracanã, da Fé em Deus e a sede no Monte Castelo. Um abraço para todos vocês que entraram, que estão participando. Que Deus nos abençoe nesta noite. E assim o pastor Chagas está reiterando que nós devemos participar dos cultos presenciais com segurança. Vamos convidar a Juliana. Temos um tempo suficiente, proveitoso para esta live de hoje sobre saúde mental. Enquanto está conectando, vamos aguardar a Juliana. Oi, Juliana. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você?
Tudo bem, que bom, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Já agradeço pelo convite. Espero que Certo, seja muito Juliana. especial essa noite aqui na sua companhia. Obrigada, Juliana. A gente que agradece aqui o Ministério Promessas, a Assembleia de Deus Promessas e o Ministério nosso de Mulheres, a gente chama Mulheres de Fé. Sim, Temos as congregações e é um prazer, assim, essa oportunidade que a gente tem, mesmo não sendo presencial, mas a gente já te convida para outros momentos presenciais em 2021 com ou certeza. quando mesmo essa pandemia se acabar, né? Se Deus quiser. É Mas, verdade. Juliana, eu vou te apresentar. E hoje meu marido perguntou assim: da onde você conhece a Juliana? Eu digo, "Mô, nós somos mães. As mães, a gente se articula, né, de várias É formas. verdade. E ele já me conhece Então, também, porque já me viu várias vezes. Talvez não ligue o nome à pessoa, né? Mas já me viu não, várias mas aí ele vezes viu, pela ele escola. viu, ele viu a foto e já reconheceu. Ah, sim. Ele viu a foto. Mas antes, né, ele falava, Eloísa conhece muita gente. Mas é assim, a gente vai se articulando e também somos irmãs, né, cristãs, a gente vai Sim, contando uma com o apoio da outra. E aí eu com vi a certeza. Juliana falar, ela é mãe do Gabriel e das gêmeas Isabela e Gisela e Gabriela. Gabriela. Gisela e Gabriela. Gisela e Gabriela, meu Deus. É que as meninas estudam com a Laura e o Gabriel estuda com a Larissa. Isso E aí eu mesmo. já assisti a Juliana, gostei muito, na live da Iba, porque a Juliana, antes de tudo, de toda essa titulação, a Juliana é cristã, é esposa, é mãe, membro Exatamente. da Igreja Batista do Angelim, e é Uhum. neuropsicóloga e terapeuta terapeuta cognitivo comportamental. Meu Deus, quase Isso. não sabe. Isso E mesmo, aí, certinho. Juliana, a gente quer deixar com você a palavra. Também só antes eu vou dizer o seguinte: estamos no mês de setembro amarelo, onde a gente pensou assim, vamos trabalhar aquilo que é o bom, a saúde física, mental, espiritual das mulheres. Então, este mês nós já tivemos sobre nutrição, sobre a violência doméstica contra a mulher, né, para alertar a Uhum. mulher desse Sim, sinal. Agora, saúde mental. No próxima sexta-feira, vamos falar do hábito da leitura, a importância para a mulher. E assim, vamos deixar esse momento à vontade para a saúde e que também quem quiser participar pode fazer perguntas, né? E eu creio que vai dar tempo a gente interagindo através dos comentários. sim. Fica à Eu, vontade. eu até, Lloyd, assim, fiz diferente essa noite. Geralmente eu preparo, né? Eu tenho muito material já pronto de Setembro Amarelo, porque é um mês que geralmente a gente é convidado, né, para dar palestras e falar sobre a saúde mental. Mas assim, eu quis deixar muito aberto essa noite, sabe, para tirar dúvidas, porque como você falou, às vezes é um momento tão difícil das pessoas terem a oportunidade, né, de falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas inquietações. Muitos não vão por ainda, né, ter receio de procurar psicóloga, de procurar psiquiatra. Então, assim, eu quero deixar muito aberto, tá? A partir do momento que vocês forem tendo dúvidas, forem surgindo dúvidas, vocês podem ir colocando, que a gente vai debatendo, e eu acho que fica mais rico assim, quando a gente tem a oportunidade de interagir. Eu queria só começar falando um pouquinho, né, sobre o Setembro Amarelo. Eu achei maravilhosa a tua proposta quando tu me disseste assim, Juliana, vamos tirar um pouquinho, né, o foco da questão tão pesada do Setembro Amarelo, né, porque assim, vamos começar explicando por que o Setembro Amarelo, porque eu não sei se todas as pessoas sabem, né, por que esse mês é amarelo, porque a gente tem mês de tantas cores, né, e o setembro, ele é amarelo em homenagem a um jovem americano de 18 anos que cometeu suicídio no mês de setembro e ele andava num Camaro amarelo. Ele tinha um carro amarelo, que eu não sei se era Camaro, mas era amarelo. E ele tinha um carro amarelo que ele cuidava muito. E assim,
Ele era um jovem bem-sucedido, de uma família bem estruturada, tinha muitos amigos, estudava numa escola boa. E todos os amigos e a rede, né, de contato dele de apoio familiares se surpreenderam muito quando ele se suicidou. E a família decidiu usar o momento de dor para criar uma campanha. Fizeram aqueles lacinhos amarelos, colocaram uns cartõezinhos assim, dizendo assim: dê atenção às pessoas que estão do seu lado, ouça, preste atenção aos menores sinais. E aí nisso começou, né, a esse mês de setembro ser um mês onde as pessoas realmente se dedicam a prestar mais atenção a esses pequenos sinais que podem ser sinais de sofrimento, que na verdade a gente tem que prestar atenção nisso durante todo o tempo, né? Porque assim, nossa vida não é mar de rosas, né, Luíde? A gente sabe que todo mundo tem os seus problemas, então assim, sempre é época da gente estar procurando se cuidar, mas nesse mês em especial a gente chama a atenção principalmente para esse aspecto da saúde mental, do quanto é importante você estar bem, porque nós sabemos que o ser humano, ele é corpo, né, mente e espírito, e é muito importante buscar esse equilíbrio, porque muitas vezes a gente dá atenção muito a um aspecto e os outros não acompanham, e nisso a gente entra em desequilíbrio, em desarmonia, e nós precisamos estar, né, em equilíbrio. Então, a saúde mental, na verdade, a gente hoje transforma esse mês de conscientização na luta anti-suicídio num mês de valorização da vida. Então, a gente já aborda esse aspecto mais positivo, né? Em vez da gente estar falando diretamente sobre morte, sobre suicídio, a gente quer falar sobre a valorização da vida como um todo. Porque hoje em dia, até o próprio conceito de saúde já mudou. Antigamente, a saúde era só a ausência de doença. E hoje em dia, isso não é mais suficiente, né? Para você ter saúde, você tem que exatamente estar nessa condição de um equilíbrio, né? Mental, espiritual e físico. Você tem que estar se sentindo bem, tem que estar se sentindo útil, produtivo. Porque muitas vezes a gente não está com nenhuma doença, né? Não está com nenhum sintoma físico, mas a gente não está feliz, não está completo, não está satisfeito, né? E isso são pequenos sinais de que tem alguma área na nossa vida que precisa ser trabalhada. E é nesses pontinhos que a gente quer chamar a atenção, né? Para as pessoas começarem a refletir. Se você está sofrendo por alguma coisa, se tem algo que está te incomodando, tudo começa com essa autoanálise, com esse autoconhecimento, para você procurar primeiro identificar onde é que está o ponto que está te incomodando. E aí depois procurar começar a trabalhar. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, e aí tem as redes de apoio, tem os serviços de saúde. Muitas vezes você pode começar a procurar uma pessoa da sua confiança, né? O seu pastor, a sua pastora, e aí eles vão te direcionar para a melhor forma de ajuda. O importante é a gente falar sobre o tema, né? A gente quebrar esses tabus, a gente alertar as pessoas de que é importante você estar procurando se cuidar. E é um tema cada vez mais relevante para todas as idades. Eu vejo pessoas de todas as idades, de 90 anos a crianças que eu atendo, precisando de ajuda, que estão em situação de sofrimento mesmo e precisando de ajuda, realmente. É verdade. Inclusive, como eu propus essa questão de focar mais na vida, porque a gente percebe que dentro da igreja aí há uma barreira, não só para falar na questão do suicídio, mas até mesmo na questão da doença mental. Porque Sim. nós fomos assim, historicamente ensinados de que quem tem uma doença mental, psicológica, quem tá passando por algum problema, ele está em pecado, essa pessoa estaria em pecado. Não é Uhum, normal o crente uhum, se sentir, estar depressivo, ter sim. depressão, estar para baixo. Isso aí Uhum, eu já vivenciei com pessoas da minha família e a orientação em épocas assim, principalmente em anos anteriores, em uns 10 anos uhum, atrás, isso aí
era um absurdo, você não poderia adoecer, porque você tem o Uhum. Espírito de Deus. E aí nós queremos trazer assim esse debate, porque a gente percebe essa resistência no Uhum. meio cristão, das pessoas se cuidarem. Então, já há na sociedade, de forma geral, e há na igreja, Sim. porque o crente não pode adoecer, né? Uhum. Essa é a ideia que é repassada. É verdade. Eu já ouvi muitos comentários de muitos tipos, de que é falta de fé, má vontade da pessoa, é preguiça, é procrastinação. Então a gente ouve todo tipo de comentário quando realmente a pessoa adoece, né? E existe de fato esse preconceito que você está falando. E eu fico muito triste, sabe? Com relação a isso, porque eu penso assim que nós, né, cristãos, acima de tudo, a gente tem que estar muito alinhado com o que está no Evangelho, né? E eu vejo que muitos, até por desconhecimento e por ignorância, né, da própria palavra de Deus, acabam fazendo interpretações mal feitas e por alguns, muitos pagam, sabe, Lloyd? Então eu vejo muito preconceito até com evangélicos por conta disso. Cria-se, né, uma rivalidade assim de dizer assim, os evangélicos não são a favor do tratamento para a saúde mental e tal, não são a favor de tomar remédio, de tomar medicação. E aí cria-se mesmo uma barreira que acaba prejudicando de maneira geral as pessoas que têm necessidades reais, como você está falando. Eu vou explicar um pouquinho, né, da origem dos transtornos mentais para que a gente possa trabalhar a questão do preconceito e quebrar essas barreiras, porque eu acho que a única maneira da gente quebrar essas barreiras e esse preconceito é através do conhecimento. Então, a gente precisa realmente informar as pessoas. E quando eu falo que a gente tem que estar alinhado com a palavra de Deus, é porque, assim, não tem nada mais atual do que a Bíblia, né? E outro dia eu estava procurando uma passagem mesmo na Bíblia para explicar para familiares meus mesmo a respeito de doenças mentais. E tem uma passagem em Mateus 17 da cura de um menino epilético, né? Então, assim, a gente via que naquele tempo Jesus já falava que existiam. Jesus curou muitas pessoas endemoniadas e curou pessoas que tinham, né, demônios e que tinham também algum transtorno, alguma doença. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, assim, eu trabalho num hospital. Trabalho no Hospital Nina Rodrigues, que é o Hospital de Saúde Mental aqui no Maranhão. E eu sei que tem as duas coisas. Tem pessoas que têm transtornos mentais e tem pessoas que vão para lá com perturbação espiritual, realmente. Então, a gente que já tem, né, um certo percurso, uma certa caminhada, a gente sabe que existe os dois casos e às vezes existe pessoas que têm os dois casos, mas a gente não pode generalizar. Não pode dizer que todo mundo que está apresentando sintomas e que tem um diagnóstico de um transtorno mental é porque está com algum tipo de perturbação espiritual. A gente realmente não pode generalizar dessa maneira, porque eu já vi muita gente adoecer, piorar e não conseguir se curar por ter abandonado o tratamento por conta de falsas crenças nesse sentido. De sair do hospital bem, estabilizado, e quando retorna para casa, aí vão os irmãos e falam assim: você não precisa de remédio. Jesus já te curou e tal, nós vamos fazer a campanha de oração e você não vai mais precisar tomar o remédio. E aí nisso a pessoa vai, abandona o tratamento e volta a ter novas crises e muitas vezes nem sai mais da crise, né? Então, acho que a gente precisa realmente ter muita sabedoria, ter muito cuidado, muito discernimento para não generalizar, né, nesses casos. E tem casos que realmente a pessoa não pode ficar sem a medicação porque coloca em risco não só a sua vida, como pode colocar em risco a vida de outras pessoas que convivem com ela. É uma responsabilidade muito grande você, né, fazer observações acerca de um tratamento de alguém sem você ter muito conhecimento daquilo do que se trata. No caso da depressão, a gente já pode começar a entrar, Lud, já posso começar a falar sobre alguns transtornos para a gente começar a debater?
Eu queria Com começar a certeza. falar, eu queria até começar a falar sobre a depressão, porque assim é o que mais a gente vê, porque o Brasil, na América Latina, só perde para os Estados Unidos em número de casos de depressão. E a nível mundial, nós somos o quinto país com maior número de casos de depressão. E isso os números oficiais, né? Os números que são notificados, porque a gente sabe que muita gente sofre e não procura ajuda, não procura, né, os centros de saúde, que por isso não estão nas estatísticas, não estão sendo notificados os casos. Então a gente sabe que na verdade é muito maior o número do que esse que está sendo notificado. Então, assim como eu estava falando, no caso da depressão, o que é a depressão? A gente já sabe hoje em dia, né, os estudos mais recentes já sabem, que a depressão se trata de uma diminuição do número de neurotransmissores, né, de alguns neurotransmissores específicos, no caso, que causam sensações de aumento de energia, de bem-estar. Então, é um problema mesmo né, neurológico, digamos assim, né? Então, assim, precisa de uma estimulação da produção desses neurotransmissores. São pessoas que estão produzindo em pouca quantidade ou estão produzindo e não estão sendo captados esses neurotransmissores. E a medicação vai lá e faz esses ajustes. Então, assim, não é certo a gente ter um preconceito com uma doença mental, no caso, como a depressão, enquanto a gente não tem, por exemplo, com uma pessoa que é hipertenso. Se alguém é hipertenso, você não vai dizer para a pessoa assim, ah, pare de tomar o remédio da hipertensão. Nem vai dizer para a pessoa, ah, pare de tomar o remédio para diabetes, né? Porque a gente sabe que a pessoa não vai produzir aquela quantidade, né, adequada de insulina que o organismo precisa. E o mesmo acontece com as doenças mentais. Então, são desequilíbrios nos neurotransmissores ou são problemas, muitas vezes são fisiológicos, muitas vezes são estruturais, a nível cerebral, a nível de sistema nervoso. E as medicações, elas agem para tentar exatamente corrigir essas falhas. E aí, nisso eu não entendo, assim, muitas vezes de onde vem, né, o preconceito, eu acho que mesmo pela falta de conhecimento, as pessoas têm muito medo de dizer assim, ah, eu vou ficar dependente de remédio, eu digo, remédio não é o problema. O problema é a doença, né? Então, assim, o medo de ficar dependente do remédio ele não é nada e nem todos os remédios causam dependência. Na verdade, muito pouco das medicações utilizadas hoje em dia, das medicações psicotrópicas, somente algumas, né, os benzodiazepínicos, que geralmente vêm com uma tarjinha preta, exatamente porque são vendidos com receita, são remédios controlados por conta disso, que eles podem causar dependência. Mas não é que eles causam, eles podem causar quando mal administrados e quando mal usados. Por isso que você precisa fazer um acompanhamento com o médico, com o psicólogo, para exatamente evitar o mau uso. E o mau uso, ele pode fazer mal independente do que você vai usar. Até um chá, se você tomar de uma maneira errada, ele pode te fazer mal. Então, o preconceito não deve ser com a medicação. O preconceito não deve ser de procurar um psiquiatra. Na verdade, o nosso preconceito tem que ser contra a falta de informação e até mesmo da gente poder passar uma informação errada e nisso agir de maneira irresponsável, colocar a vida de alguém em perigo, como exatamente esse caso que eu citei para vocês do rapaz americano que deu início à campanha, né, do Setembro Amarelo. As pessoas que conviviam com ele depois ficaram com muito peso na consciência de não ter ajudado ele enquanto podiam. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo do nosso lado, né? E a gente, às vezes, subestima o sentimento do outro, o sofrimento do outro, né? E aí, muitas vezes, depois, quando a gente resolve levar a sério e resolve ajudar, já pode ser muito tarde. A pessoa já pode ter tido muitas sequelas na sua vida, já pode ter perdido o emprego, já pode ter acabado com o casamento, já pode ter tido muitos danos na sua vida, né? Então, assim, as consequências são inúmeras de uma doença ou de um transtorno mental não tratado, não acompanhado, né? Desde coisas mais simples, essas que, como eu falei, da pessoa realmente não dá conta mais das suas atividades da vida diária, muitas vezes não dá conta nem das suas atividades dentro de casa, não dá conta dos afazeres domésticos, quando é estudante não dá conta dos estudos.
E aí nisso vai generalizando, vai abandonando a sua rede de amigos, vai abandonando seus empregos, e aí muitas vezes o companheiro ou a companheira não entende, e nisso pode gerar divórcios. Então, assim, as sequelas são muito ruins, são muito devastadoras, e muitas vezes a pessoa não consegue sair disso sozinha. Está numa situação de sofrimento tão grande, né, de desesperança tão grande, que ela não consegue sair disso sozinha. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, porque de repente tem uma pessoa assim do seu lado e que ela não pode contar com ninguém, não tem, né, ninguém que tenha esse conhecimento para estender a mão. E aí, de repente, você pode ser essa pessoa que vai fazer a diferença na vida de alguém. E quando a gente fala isso, parece coisa distante, mas não é. Essa semana eu atendi, ontem eu estava de plantão no hospital, eu atendi uma jovem de 17 anos que ela foi levada pela vizinha, porque ela tentou pedir ajuda para a família e a família não acreditou no que ela estava falando. Disse que não, que era bobagem, que era uma fase, o que ela estava passando e que isso era besteira e menosprezou. E a vizinha já foi a pessoa que ouviu e que deu importância e resolveu pedir ajuda. E a jovem já estava num caso de depressão seríssimo, já estava com pensamento suicida, já estava praticando a automutilação, que são, né, autoferimentos no próprio corpo. E ela estava tentando pedir ajuda e o pessoal da própria família estava menosprezando o que ela estava sentindo. E ainda bem que apareceu essa vizinha, né? Porque às vezes a ajuda pode vir de onde a gente menos espera, né? A gente espera que geralmente a família, aqueles que estão mais próximos, sejam aqueles que vão estender a mão, mas muitas vezes não necessariamente, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de cuidar, né? De ter um olhar sensível, de ter empatia, né? Como a Ajna está colocando aí para com os irmãos. Porque hoje, né, pode ser eu que estou ajudando alguém, amanhã pode ser eu que estou precisando da ajuda. E aí nisso a gente tem que. Então, nisso a gente realmente precisa ser solidário com todo o outro, né? E às vezes, Luiz, o que acontece é que quando você tem uma pessoa na família que está passando por situação, né, de sofrimento e com algum transtorno mental, muitas vezes a família inteira adoece. E aí muitas vezes desestabiliza todo mundo, as pessoas próximas. E aí nisso muitas vezes a gente tem que tratar a família inteira, não só a pessoa que está doente, como tratar os familiares, né? Então a gente tem que evitar que os casos cheguem ao ponto assim extremo de como a gente vê, como ter que precisar de uma hospitalização, né? Que geralmente quando os casos já estão mais graves. Mas a maioria dos transtornos, se você procura ajuda cedo, muitas vezes você consegue resolver com uma psicoterapia, sem precisar de auxílio de medicação. E aí, para você saber, você realmente precisa passar por um serviço de saúde, né? Porque os profissionais vão poder avaliar cada caso e direcionar qual o melhor tratamento para você. Então, realmente não perca tempo. Pode ser que não seja para você a ajuda, né, nessa noite, mas pode ser que você conheça alguém que esteja precisando de ajuda. E para quem está sofrendo, gente, um dia é muito tempo, sabe? Às vezes a gente diz assim, não, vamos deixar para amanhã e aí vai colocando outras prioridades na frente. Mas para quem está em situação de sofrimento, é muito difícil você ter que esperar. E quando as pessoas muitas vezes tentam, né, colocar fim à própria vida, não é que elas estejam querendo, né, morrer realmente. O que elas estão querendo é se livrar da dor. O que elas estão querendo é um lugar de descanso, porque elas estão tão cansadas, tão sofridas e não encontram apoio em ninguém, que muitas vezes o que elas querem é só um descanso. O que elas querem é só encontrar paz. E aí nisso elas agem muitas vezes de forma desesperada, né, tentando dar cabo da própria vida. E assim, quando eu recebo pessoas que estão
em crise há muito tempo, quando ela diz assim, eu tô há um mês sem dormir, e a gente vê como a pessoa fica desestruturada, como a pessoa fica abalada. Tente passar você 2 noites sem dormir, para você ver como você fica. Então você fica mal-humorada, você fica cansada, você fica não consegue pensar direito, os pensamentos ficam confusos, entendeu? Porque são coisas que o nosso organismo precisa de uma boa alimentação equilibrada, de uma boa noite de sono, de ter relacionamentos sociais saudáveis. Então, assim, a gente precisa cuidar, né, da saúde como um todo. E quando a pessoa não está conseguindo, né, quando ela está sofrendo de um transtorno, como no caso da depressão, que é o que a gente está falando, ela vai perdendo o interesse aos poucos, até por coisas que antes davam muito prazer para elas. E aí nisso elas vão ficando cada vez mais isoladas, né? Mais desmotivadas. Tem uma pergunta aí da Dilsa. A Dilsa está perguntando se vontade de chorar é característico de um começo de depressão. Depende, a gente não pode generalizar, né? Porque assim, se a vontade de chorar, ela tem um motivo real, né? Algo que aconteceu, que você realmente ficou muito triste, é normal chorar, é normal sofrer e tudo. O que não pode é quando isso se estende por um tempo muito longo e começa a atrapalhar a sua rotina. Então, a gente está passando por um momento muito complicado, digamos, por a pandemia, né? Muitos perderam parentes, perderam amigos queridos e não tiveram a oportunidade de se despedir, e estão passando por processos de luto mais demorado. E nisso chora. Não é que você não possa chorar por estar passando por situação de sofrimento, por estar preocupada. Agora, o que não pode, Dilsa, é isso estar atrapalhando a sua vida, como eu estava falando agora. Se você está chorando muitos dias seguidos e isso está tirando o teu sono, e aí de repente você acorda sem energia, sem vontade de ir trabalhar. E isso começa a se repetir. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Aí já é o caso de você procurar uma ajuda, tá? Se você está sentindo esses sintomas por mais de 2 semanas e se isso está sendo frequente, não está sendo causado por nenhum acontecimento específico, aí já é o caso de você já procurar um profissional para poder entender, pelo menos entender o que está acontecendo. Porque, como eu falei, às vezes com uma sessão de psicoterapia que você começa a entender como é que o seu organismo funciona, como é que sua mente funciona, muitas vezes já resolve, né? Às vezes as pessoas, por terem a oportunidade de chegar no psicólogo e desabafar, falar, sabendo que não vão ser julgadas, né? Que a pessoa que está lá é confiável, é um ambiente sigiloso. Então, muitas vezes as pessoas se sentem à vontade para compartilhar a sua dor e nisso já saem de lá se sentindo bem melhores, se sentindo bem mais leve. Então, a gente não pode generalizar, tá? O ideal é que você realmente observe se isso estiver se estendendo por muito tempo e estiver atrapalhando a sua vida de alguma maneira, a sua rotina. O ideal é procurar um profissional. Juliana, com relação à ansiedade, né, que é uma doença hoje muito presente, não somente em adultos, mas tem cada vez mais tem acometido os jovens, adolescentes, idosos também. Eu tenho observado. Sim. Assim, qual o limite? Por quê? Eu estava lembrando dessa passagem hoje da ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa Por alguma. coisa alguma. Então, qual é o limite da ansiedade que a gente pode ter normalmente, né? Até uma ansiedade que a gente pode desenvolver que já é algo mesmo, né? Um transtorno, é algo que está além da ansiedade normal. É, na verdade, a ansiedade, ela é uma resposta fisiológica normal do ser humano. O nosso sistema, né, o nosso sistema nervoso autônomo, ele produz reações de luta e fuga quando a gente está diante de um perigo. Por exemplo,
se eu tô, se eu vejo uma cobra, se eu encontro uma cobra, um animal perigoso que eu sei que oferece um perigo para mim, eu automaticamente, né, vou ter aquele ataque cardíaco. Às vezes eu vou correr, às vezes eu vou ter necessidade de subir em um lugar alto, né, para me livrar do perigo. Então, essas são reações automáticas do meu organismo, de correr, começar a suar, às vezes dar tremores. São reações automáticas do nosso organismo, do nosso sistema nervoso diante de uma situação de perigo, né? O que que acontece na ansiedade? Quando essas reações começam a aparecer, até mesmo diante de uma situação que não é um perigo real, que seja, digamos, um perigo imaginado. Então, muitas vezes a gente começa a generalizar. Eu vivo uma situação que foi desagradável para mim e aquilo ali me gera um medo, né? E não é à toa que na Bíblia aparece 365 vezes a frase não tema, porque exatamente o Senhor sabia que mais paralisa o ser humano é o medo, e do medo também vem a nossa ansiedade. E muitas vezes, diante da incerteza do que pode acontecer, ou diante do fato de você não acreditar no seu potencial, você começa a se preocupar em excesso com situações que ainda nem aconteceram. E começa a produzir essas reações, né, do medo, ter sintomas físicos como taquicardia, como falta de ar, como sudorese, ficar com os pensamentos acelerados, que geralmente são os problemas, os sintomas da ansiedade. Eles começam a aparecer diante de situações que não são perigo real, mas que são pensamentos que trazem medo, que trazem insegurança diante de incertezas. E aí vai generalizando, porque a ansiedade, ela generaliza, ela começa diante de uma situação específica, e se a pessoa não trata, né, se a pessoa não resolve aquilo, vai generalizando para N situações. E pode ir complicando, virando transtornos mais sérios, se transformar numa síndrome de pânico, onde a pessoa começa realmente a se isolar, e aí já não sai de casa, né? Então, realmente, e como você falou, é um quadro que ele aparece em todas as idades e é uma comorbidade muito comum. Então, o que é comorbidade? É quando ela aparece junto com outros quadros. Então, é muito comum a pessoa ter depressão e ansiedade. Então, aparece junto também com outros quadros, né? O que agrava ainda mais os sintomas. E aparece em todas as idades. Eu já tratei crianças de 5 anos com casos seríssimos de ansiedade. Um dos tipos de ansiedade que é muito comum nas nossas crianças é a ansiedade de separação, onde ela tem medo, né, da separação dos pais, onde tem medo quando os pais vão sair de casa, muitas vezes tem medo que os pais não voltem. E aí isso começa a desenvolver um quadro nela de ansiedade, que a gente chama de ansiedade de separação. E são coisas que são até simples de serem trabalhadas, mas precisam ser identificadas e serem trabalhadas. E as crianças, elas são muito inteligentes, sabe? As crianças hoje em dia, principalmente as de hoje em dia, elas não se satisfazem com qualquer coisa, com qualquer tipo de resposta. Então, a gente, quando vai sair para trabalhar ou quando vai fazer uma viagem, o ideal é que a gente possa conversar com nossos filhos e explicar para ele o porquê que você está saindo, que horas que você volta, porque isso vai evitar duas coisas ruins. Vai evitar que ele tenha essa ansiedade de não saber, de ter medo de repente de precisar, eu posso precisar do meu pai e não sei onde meu pai está, não sei que horas ele volta, né? E esse medo vai gerando essa situação de ansiedade e também pode gerar algo ruim, que é a perda da confiança. Porque se de repente uma hora você está aqui e na outra você não está, o seu filho não estabelece esse vínculo de confiança com você. Então, o ideal é que você realmente fale e explique, olha, mamãe ou papai está saindo, preciso trabalhar, mas hora tal eu estou de volta, está aqui o número do meu telefone, se você precisar, entre em contato. Tem uma pessoa aqui que é responsável, que vai ficar cuidando de você, você não está sozinho, você está seguro. E nisso você vai trabalhando, né, com a criança de que ela realmente precisa confiar mais nela mesma, nas pessoas que estão cuidando, tudo.
e vai trabalhando essa questão da ansiedade, porque teve um tempo, né, que as pessoas até falavam assim: ah, mas a infância é a melhor fase da vida. E nisso tratavam as crianças e os adolescentes como se eles não tivessem problemas. E isso é uma crença muito errada, porque criança e adolescente têm muito problema, principalmente adolescente. Essa semana eu atendi duas adolescentes de 17 anos que já estavam com casos graves de depressão e que tem dificuldade exatamente de pedir ajuda porque as pessoas sempre têm essas crenças erradas e dizem assim, mas por que tu tá assim, por que tu tá triste, se você não tem uma conta para pagar, se tu não tem uma obrigação e tal. Como se os nossos problemas, né, da fase adulta fossem mais importantes do que o problema das outras etapas da vida. Porque, na verdade, todas as etapas têm problemas. São problemas específicos daquela idade? São, mas são problemas. Por exemplo, o bullying, que é uma prática muito comum nas escolas, é um dos problemas que mais trazem sequelas e que mais desenvolvem transtornos mentais nas pessoas. E muitas vezes são ignorados ou não são tratados adequadamente, né, como deveriam ser. E aí nisso muitas vezes aquela criança que foi vítima de bullying ou que não teve um tratamento adequado no processo de aprendizagem nos primeiros anos na escola, mais na frente vão ser adultos que vão desenvolver outros quadros mais complicados, né? Então, em cada idade, a gente tem que dar a atenção específica àquilo que a criança ou o adolescente ou o idoso está sentindo. Então, eu falei agora sobre o exemplo da criança, né? Que muitas vezes a criança sofre bullying e a gente achava que isso aí é normal, é de criança e tal, e muitas vezes não dá atenção. E também acontece com os idosos, de muitas vezes os idosos estarem desenvolvendo algum tipo de problema, especialmente a depressão. E a depressão no idoso, ela tem um agravante porque nós todos, né, todos os seres humanos, nós vamos perdendo algumas capacidades cognitivas com o tempo, com o envelhecimento. E uma das capacidades cognitivas que a gente perde é a memória. Então, com o tempo, a nossa memória vai mesmo diminuindo. E a gente acha que é normal o idoso ficar esquecido, caducar, como a gente fala, né? Ah, fulano tá caducando, é da idade, mas isso não é normal da idade. E o que acontece é que muitos idosos, quando vão perdendo, né, os seus interesses, muitos se aposentam, perdem o seu companheiro, ou perdem amigos muito próximos, vão ficando muito isolados, e nisso eles vão desenvolvendo um quadro de depressão, e a depressão no idoso acelera o quadro de uma demência, que é a perda da memória, né? E aí muitas vezes as pessoas ignoram isso. E isso é um quadro que você pode tratar, que você deve tratar para dar mais qualidade de vida a esse idoso. Então, assim, cada idade tem as dificuldades próprias daquela idade. Então, com isso tudo, o que é que eu quero dizer? Que a gente não pode simplesmente achar que é normal da condição do ser humano o sofrimento, porque não é, né? Nós fomos criados para ter vida e vida em abundância. Se nós não estamos tendo, algo não está certo. E nisso a gente tem que procurar exatamente o que eu posso estar fazendo para estar melhorando. O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida. E nisso a gente tem que investir em todos os setores da nossa vida, né? A gente tem que procurar ter aquele equilíbrio, como eu falei, mente, corpo e espírito, para realmente conseguir ter mais qualidade de vida. Ou seja, prevenir é o melhor. A gente viu aqui na questão da alimentação, na live da alimentação saudável, que é melhor a gente cuidar antes do que a gente depois ter que tomar uma série de medicações e fazer um tratamento. Não que não deva, se for necessário, faça, mas com Sim. relação à alimentação, com relação à saúde mental, prevenir, identificar, ouvir seu corpo, ouvir sua mente, é a melhor forma.
Eu queria que Uhum, você falasse para as nossas, a maior parte mulheres, mas tem os homens também, assim, uhum. de como a gente, nas diversas fases que a gente está, como assim eu posso cuidar melhor da minha saúde mental? Você até falou já do equilíbrio, né? Falou do Uhum. equilíbrio do corpo, mente, agora isso, né, na prática, né? Como a gente poderia cuidar para prevenir as doenças mentais. Inclusive, essa questão dos idosos, eles ficam lá quietinhos, muitas vezes, e a gente pensa que é normal, porque ele é idoso, ele vai ficar lá mesmo, ele não faz mais nada, fica lá, Uhum. ele não sai, ele não quer, não passeia, é normal, já está mesmo no final da vida. Mas a gente percebe que alguns idosos estão com um quadro que não era para estar, né? Porque está Exatamente. lá paradinho, né? E aí, como que a Uhum. gente, para envelhecer saudável, para ficar um adulto saudável, para ser um Uhum. jovem saudável, nas diversas fases, o que, que a gente pode fazer para não adoecer a mente, né? Sim. Assim, os seres humanos, nós temos muitas necessidades, que elas vão desde aquelas necessidades mais básicas até aquelas mais, como é que a gente diz? Mais refinadas. Nas necessidades mais básicas, né? Então, a necessidade de alimentação, de sono, de higiene, de segurança. Então, essas são necessidades básicas que a gente tem que procurar atender, para ter o mínimo, né, de equilíbrio no nosso organismo. Então, ter uma alimentação equilibrada, como você já falou, ter horas de sono, né, suficientes para que você possa ficar bem, ficar descansado, renovar suas energias, é, ter um mínimo de segurança, né, possível, porque a gente sabe que hoje em dia a gente vive numa sociedade muito perigosa e você ficar muito tempo sobressaltado, com medo, isso vai levar a desenvolver vários transtornos, inclusive agora na pandemia, aumentou muito o caso de doenças mentais, de transtornos mentais, porque as pessoas ficaram com muito medo. Então, a segurança é algo muito importante. Muitas vezes a gente não leva isso em consideração, mas tem uma relação direta entre as pessoas que vivem em situação de medo e de perigo de ter uma maior suscetibilidade a desenvolver, né, transtornos, principalmente ligados à ansiedade. Então, primeiramente, atender a essas condições básicas, né, uma boa alimentação, alimentação saudável, equilibrada, praticar atividade física, ter horas de sono regular, ter segurança. Então, essas são as necessidades básicas. Depois disso, a gente pode começar a pensar em atividades, né, que vão te trazer satisfação pessoal, digamos assim, porque tem uma pesquisa, Lloyd, que foi feita na Universidade de Harvard, que eles estudam muito sobre a questão da felicidade, né? O que vai trazer sentido à vida das pessoas, o que vai trazer bem-estar, o que vai fazer com que as pessoas se sintam melhor, se sintam mais felizes. E foi descoberto que são praticamente três coisas. E isso é uma questão que sempre me inquietou muito. Eu sempre fui uma estudiosa, assim, particularmente das questões do que é felicidade, né? Do que faz algumas pessoas se sentirem mais felizes do que as outras, porque eu pensava assim, não tem relação com bens materiais, não tem relação com profissão, nem com idade, nem com. Então, assim, eu sempre me questionei muito. E nessa pesquisa, eles chegaram a um resultado que é muito interessante. Que três variáveis são muito importantes para que você tenha um bem-estar, para que você se sinta bem feliz. Primeiro, é que você, no seu dia a dia, faça o bem aos outros, que você não autocentrado somente em você, somente nas suas necessidades, mas que você tenha esse olhar para o outro, procure sempre que possível estar ajudando, né? Sempre poder olhar para que você, porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade. Então, quando você vive muito isolado, em si mesmado, só refletindo sobre a sua vida, você tende a ficar alienado e muitas vezes dá muita importância a questões que nem têm importância, né? Às vezes a gente fica tanto sofrendo pensando na nossa unha encravada e quando a gente olha para trás e vê o irmão que não tem um pé e nisso a gente pode ajudar ele, muitas vezes nos ajuda a resolver as nossas próprias questões. Então, assim, você poder estar olhando para o outro que está do seu lado e podendo ajudar
É o primeiro ponto, né, para você trazer mais autorrealização para a sua vida. O segundo ponto é você poder fazer coisas que te fazem bem. E aí nisso é muito particular, porque, por exemplo, umas pessoas gostam de ficar em casa e ver um bom livro, outras pessoas gostam de ir ao cinema, outras pessoas gostam de conversar com os amigos, outras pessoas gostam de comer bem, outras pessoas gostam de dar um passeio no shopping. Então você tem que saber aquilo que te faz bem e você tem que fazer, né, com equilíbrio. E aí procurar ter tempo para fazer as atividades prazerosas, porque hoje em dia a gente vive numa vida muito corrida, né? Só cumprindo a agenda, como eu digo. Você chega e enche sua agenda de atividades do início da manhã até o final da noite e não reserva tempo para essas pequenas coisas que são prazerosas do dia a dia. E isso, gente, de fazer coisas que te fazem bem, pode ser até você tirar um cochilo depois do almoço. Mas são pequenas atitudes que vão te fazer bem e vão renovar suas energias. E nisso a gente precisa, né, ter o descanso. Muitas vezes isso é uma coisa que eu também tenho pesquisado, tenho lido muito, que a gente não se permite ficar no lugar de descanso. E o Senhor diz que o descanso é legítimo. Quando Deus criou tudo e viu que tudo era bom, ele descansou. Então, esse descanso é um lugar que nós também devemos assumir para a nossa vida. Então, muitas vezes a gente fica muito ligado numa produtividade, numa obrigação de fazer e de ter, e muitas vezes a gente esquece de ser. E nisso que a gente se permite ser, né? Ser mãe, ficar um pouquinho com nossos filhos, brincando, ser esposa e poder dar um passeio com seu marido, né? Ser humano mesmo, de poder ficar um tempinho mais quietinho, de ter o seu tempo de comunhão, né, com Deus, a sua meditação. Então são pequenas atitudes do dia a dia que vão te fazer bem. Então, isso muitas vezes, a maioria dessas atitudes é de graça, viu, gente? Então, muitas vezes a gente se procura e de acumular bens materiais, e a maioria dessas coisas que nos fazem bem não custam um centavo. Então, né, são pequenas atitudes que muitas vezes a gente acaba negligenciando e vão fazer falta. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é fazer bem aos outros, olhar sempre para as pessoas que estão do nosso lado. O outro é ter tempo para fazer pequenas coisas no nosso dia a dia que nos fazem bem. E o terceiro é nos cuidar, tá? Por que nos cuidar? Porque muitas vezes a gente vai deixando para depois as nossas prioridades, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente, por exemplo, eu deveria ir no oftalmologista porque eu não estou enxergando bem, mas vou deixar para depois, para o mês que vem, né? Ou então até mesmo ter um tempinho para se cuidar, nós mulheres, né? Eu estou precisando ir no salão, arrumar meu cabelo, estou precisando fazer minha unha, tudo. Mas deixa isso para depois e tal. E nisso a gente vai, né, se deixando para segundo plano. Mas para a gente poder fazer essas outras coisas, cuidar dos outros, né, ter esse tempo de descanso, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem. Isso é um princípio para eu poder cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Até quando a gente vai viajar, né, nos aviões, quando as comissárias estão dando as instruções no caso de emergência, sempre eles dizem: primeiro, em caso de emergência, coloque a máscara em você, para depois ajudar quem está do seu lado. Então, se eu não me cuidar, se eu não estiver bem, eu não vou poder ter condições para ajudar os outros. Eu não vou poder fazer nada disso, né, que eu preciso fazer. Então, a primeira coisa é que você tem que ficar bem, tem que se cuidar. E nisso de se cuidar, né, só para, eu nem sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu queria Eu falar vou algo olhar para aqui, um instante, ver aí. porque a minha. Ih, o tá quase terminando, tem uns 3 minutos, mas 3 minutos. a gente pode. Não, a gente pode combinar assim, quando a gente está interagindo bem, e a live as irmãs sempre concordam, aí os participantes, a gente, se encerrar, a gente reinicia e faz tipo assim um fechamento na outra live, entendeu? Então, Tá vamos bom. combinar, meninas e meninos, assim, você, se cair, vocês, quando cair, reinicia para a gente fazer o fechamento. Tá, Ok, por mim tudo bem. pode Então, continuar. então vamos lá. Dentro disso, do autocuidado que eu estava falando,
tem algo muito importante que eu gostaria de falar né? Ó, tá Tá contando? nesses segundos agora, isso, já está contando aqui o tempinho, 10 segundos. Aí, Então só para vamos não cortar, reiniciar. a gente já reiniciar. Fiquem aí. Oi. Ok, pode Só esperar as continuar. meninas voltarem aí, né? Então Isso, é voltando. só antes aqui, olha, eu quero, desde a outra live, eu não consigo ver todas as irmãs e mulheres convidadas que estão aí na live, inclusive contatos da Juliana, sejam todas bem-vindas. E as da nossa igreja também, amigas. E tem uma pessoa lá de Balsas que eu quero agradecer a participação, a Lucilene Nunes, que é irmã da Aldeni, irmã da minha cunhada Aldeni. E ela está lá em Balsas e está ligadinha com a gente desde algumas outras lives. Obrigada, viu, Lucilene? A Lucilene é da Igreja Católica e a gente fica muito feliz por estar aqui com a gente participando dessa live. E outras amigas também que estão aí, amigos, irmãos, irmãs, enfim. É um tema muito importante e a gente precisa dar espaço para isso e a Juliana vai retornar com esse debate. Então, só para retomar o raciocínio, né, do que a gente estava Isso, comentando antes, né? De alguns certo. segredos para prevenir o adoecimento mental, né? Então, eu estou dando aqui alguns caminhos, algumas atitudes que a gente deve ter para poder permanecer saudável, em equilíbrio, né? Eu estava dando algumas dicas que são hoje consideradas pelos estudiosos como o segredo da felicidade, né? Em primeiro lugar, é você poder sempre estar olhando e fazendo algo para contribuir com o outro no ambiente onde você vive, né? Isso ajuda a dar sentido à sua vida. Então, assim, por que é importante isso, de você estar tendo um olhar especial para o outro e contribuindo no ambiente onde você vive, né? Porque nós somos seres sociais e assim é muito importante a gente ter sentido naquilo que a gente faz. Eu me senti importante, eu me senti como parte de um todo, eu senti que a minha vida faz diferença onde eu estou. Isso me traz um nível de realização e de satisfação que me traz um bem-estar muito grande, né? Então, isso realmente é um dos segredos, né? Para nós, especialmente nós que cremos, né, que nós estamos aqui nessa terra com uma missão muito especial, né, de cumprir o nosso ID e de levar esse amor por onde a gente passar. Então, ajuda a dar um sentido muito especial. Muitas pessoas têm dúvida, né, com relação a qual é o meu papel nessa terra, qual é o meu chamado, o que, que eu estou aqui para fazer. E quando você começa a servir, quando você começa a olhar o outro, isso muda a maneira como você encara até mesmo as suas lutas e as suas dificuldades. Então, o primeiro ponto seria esse de você procurar sempre ajudar, né, naquelas pessoas que onde você tiver a oportunidade de ajudar e de servir. O segundo ponto é de ter momentos de lazer, de descanso, fazer atividades que te façam bem no dia a dia. Então, sempre entre as suas obrigações, você tem que ter um tempinho para você, para fazer aquilo que te faz bem. E aí isso é muito particular, isso é muito individual, mas dentro da agenda de vocês tem que ter esse tempinho, tá? Para o autocuidado, para você fazer coisas que te façam bem. E o terceiro ponto, que é o que a gente estava trabalhando, é o de você se priorizar. E nisso de você se priorizar, não é questão de egoísmo, porque como a gente estava falando antes, o primeiro ponto vem até esse, que é de você cuidar do outro. Mas para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. E você, para estar bem, precisa se cuidar e precisa se priorizar. Você não pode negligenciar as suas necessidades, né? E o que eu queria trabalhar com vocês agora, no final da nossa live, é que muitos de nós temos dificuldade em filtrar as demandas que chegam até nós. Então, o que, que é isso? A gente tem muita dificuldade de dizer não para as coisas que aparecem, né? Então, a gente, por ser, principalmente nós mulheres, que somos acostumadas a exercer
vários papéis, né? A gente trabalha fora e ajuda dentro de casa e cuida dos filhos, e a gente sempre está acostumada a desempenhar vários papéis. E nisso a gente começa a achar que a gente tem que ser super mulheres, que a gente tem que ser Mulher Maravilha e dar conta de tudo. E muitas de nós adoecemos com esse ritmo, sabe? A gente entra num estado assim de estresse, de cansaço, de fadiga, e muitas vezes a gente não sabe por quê, mas é por conta disso, por conta de estar sobrecarregada do acúmulo de tarefas, e aí você não quer dizer não. Desculpa, muitas vezes você quer estar em todos os eventos, por exemplo, que acontecem na igreja, você quer estar participando, quer estar servindo em todos os eventos, né? E aí tudo que acontece, se te chamam, aí você diz, ah, não, eu vou e tudo. E muitas vezes tem dificuldade de dizer, não, dessa vez eu não posso, dessa vez não vai dar para mim. E reconhecer os seus limites, porque isso tem a ver com isso, de reconhecer os seus limites, porque todos nós, né, temos limites e é muito importante da gente reconhecer esses limites, porque eu preciso me cuidar e preciso estar bem para eu poder cuidar do outro, né? Agora mesmo eu estou entrando de férias no próximo mês, né? E eu estou já desacelerando agora nesse final de setembro para em outubro poder entrar nas minhas férias. Por que é importante isso? Da gente ter férias, da gente poder descansar, renovar as nossas energias, porque a gente precisa desse tempo para a gente reabastecer as nossas energias. E se eu não faço essas pausas estratégicas, né? Que isso são pausas estratégicas para a gente poder renovar as nossas energias. Se eu estou o tempo inteiro nessa pilha e fazendo mil e uma atividades, o natural é que aquela qualidade do que eu estou fazendo vai diminuindo, né? Então você precisa ter essas pausas estratégicas até muitas vezes para você repensar coisas que você tem feito muitas vezes no piloto automático, tem feito porque você está acostumado a fazer, porque você tem feito assim há muito tempo, e muitas vezes nem se questiona mais, será que você está fazendo porque você realmente, né, tem um desejo, tem um chamado para essa área, ou porque você está fazendo só porque foi convidada e está ali, né, por estar. Então, a gente precisa muitas vezes parar e pensar se a gente realmente está fazendo e está se dedicando naquela área para a qual a gente foi chamada, né, para servir. Eu estava conversando outro dia com uma colega sobre isso, né, dizendo que na psicologia, que é a minha área de atuação, a gente tem a oportunidade para servir em várias áreas. A gente pode ser psicóloga hospitalar, psicóloga escolar, na escola, a gente pode ser psicóloga jurídica, a gente pode atuar em muitas áreas, e dentro de cada área eu posso atuar com criança, com adolescente, com adulto, com idoso. Mas o que é natural que aconteça? Que com o tempo, com a prática, a gente vai se especializando numa área, porque se você quiser fazer tudo, de tudo, dificilmente você vai ser um profissional muito qualificado, porque não tem como você querer fazer tudo e fazer tudo com a mesma qualidade, né? Não dá. Então a gente tem que admitir as nossas limitações e aí a gente tem que aprender em alguns momentos a dizer não. Isso não dá para mim, isso não é a minha especialidade, como eu digo várias vezes, né? Eu atendo criança em casos eventuais, mas a minha especialidade é adulto e idoso. E muitas vezes eu digo, olha, eu vou te encaminhar para uma pessoa da minha confiança, porque ela é especialista em criança, né? E muitas vezes a gente tem que aprender a dizer esse não, para a gente poder fazer aquilo que a gente é chamado para fazer com mais qualidade, tá? E não se sobrecarregar. Então, esse é o ponto que eu queria deixar para a gente refletir no final da nossa live, para que a gente possa refletir se o que a gente tem feito realmente a gente tem feito por amor, por vocação, por gostar, porque isso nos traz realização, ou a gente tem feito porque já está acostumado, já está no piloto automático, não consegue dizer não, não consegue sair dessa fase e tentar investir em outra coisa, né? Porque tem gente que está em situação de sofrimento, não está gostando do que está fazendo, mas não consegue abrir mão para passar para outra coisa. E se você não abre mão,
Muitas vezes você fica orando para Deus, ah, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse com outra coisa e tal, mas você não quer abrir mão daquilo que você tem. E se você não abre mão daquilo que você tem, se muitas vezes você não esvazia suas mãos, você não pode receber aquela graça que tanto você está pedindo. Então a gente precisa também ter essas pausas estratégicas na nossa vida, até para a gente poder realinhar o nosso percurso, parar um pouquinho e refletir se aquilo que a gente está fazendo realmente com qualidade. Ótimo. Eu até sistematizei assim no imperativo, né? Esses três pontos que você colocou que é bem importante. Faça bem, faça o bem, né, aos outros. Uhum. Faça, foque nas pequenas coisas, né? Faça as pequenas coisas que te fazem bem e se cuide. Isso. E são, assim, Uhum. essas três premissas, né, são importantes, porque elas não te deixam ir para extremos. Porque se você fizer uma e não as outras, não vai dar o equilíbrio. Às vezes a gente está Exatamente. focado muito, por exemplo, no fazer o bem para os outros. E E aí, não como se você cuida. falou, isso, da super mãe, da super esposa, da super líder, da super profissional, né, que nunca tira férias. E nas férias, quando tira, vende, além de vender uma parte, eu não tô, às vezes é necessário, gente, fazer isso, né? Às vezes por uma necessidade, isso pontualmente, mas às vezes, tem pessoas que todo ano vendem a parte das suas férias e na outra parte ainda trabalha, né? E, Sim. enfim, então fazer o bem sempre aos outros e aí não olhar para si. Aí se você também, não, então eu olho para mim, olho muito para mim, tem pessoas muito focadas nela. Ela não pode servir em nenhum outro lugar, porque não, é minha família, inclusive isso é algo importante que a gente incentiva que a igreja cuide da família. E às vezes a gente vê Sim. um extremo ou outro, ou pessoas não cuidando da família, cuidando mais da Uhum. igreja, ou do trabalho, do que da família, ou pessoas que só cuidam da família, porque não tem tempo para as outras coisas, porque a família é a extrema prioridade. Então, eu achei importante porque não tem como fugir. Tem que olhar para si, olhar para o outro Uhum. e investir nesses pequenos momentos. Outra coisa que eu queria Exatamente. registrei aqui é que às vezes a gente também conversa com pessoas e a gente está aqui na live da igreja e pessoas às vezes da própria igreja ou amigos próximos, a gente fala, olha, vê que aquela pessoa trabalha muito, está cansado, por que, que não trabalha, por que, que não faz um passeio, não faz. Não temos condições, não temos condições, né, de sair, Uhum. de passear, tudo isso é caro, né? E aí a gente Uhum. incentiva. O marido até fala assim, não, vocês fala no microfone às vezes, marido, pegue a esposa, seja de ônibus, vá lá na litorânea, uma água de coco a R$ 5, dividam no mesmo Exatamente. canudo. Aliás, peguem dois canudos, dividam a mesma água de coco, que são as pequenas coisas, né, que vão nos fazer bem. Particularmente, nossa família antes a gente não tinha muito essa questão de férias da igreja, férias pastorais. A gente só tinha férias do trabalho. E tirava férias do trabalho para poder trabalhar mais na igreja. Uhum. Depois a gente mudou isso. A Uhum. gente, ao mesmo tempo que está de férias da escola, as meninas da escola, a gente também tenta tirar férias do trabalho junto e tirar férias pastorais também das atividades da igreja. No início, algumas pessoas estranharam, mas depois já está um pouco, a igreja já está acostumada. A gente precisa tirar férias e incentivamos aqueles que estão muito à frente dos ministérios que também tirem aqueles dias, 15 dias, um Uhum. mês, afastados, né? E a gente às vezes estranha. E nos primeiros domingos que a gente ficou sem ir para a igreja, porque estávamos de férias, foi difícil a gente acostumar. E aí eu lembro que Sim. uma vez a gente estava em outra cidade, e meu marido falou: Não, hoje é domingo, a gente vai para a igreja. Eu falei: Não, a gente está de férias, mas assim, não, não de Deus, vamos fazer o culto aqui. E aí é Uhum. assim a gente vai se organizando, né? Vamos deixar esse espaço, Uhum. quem quiser fazer perguntas para a Juliana, viu, meninas e meninos aí da live?
Homens e mulheres de fé, convidados, amigos, podem fazer perguntas, interagir. A gente não vai mais demorar a encerrar. Eu sei que todo mundo tem aí seus outros compromissos, mas se tiver alguma pergunta, a gente quer deixar um espaço aberto para vocês comentarem, fazerem também contribuições, considerações, porque a gente está já quase no final. Ó, a Lucilene entrou agora, ainda há pouco eu falei nela. Lucilene, lá de Balsas, Verdade. um abraço. Irmã da Aldeni Nunes, irmã da minha cunhada, um abraço, viu, Lucilene? Para você, para sua família, seu Manuel. Muito obrigada por sua presença. Então, esse momento agora a gente está deixando para quem quiser fazer perguntas. Se não tiver, a gente vai passar. E enquanto o pessoal não pergunta, eu queria falar a respeito disso, né? Que você estava falando aí dos pastores, das pessoas que estão à frente de ministérios, dos Sim, líderes, sim. que existe um número muito alto de adoecimento das pessoas que estão em cargo de liderança na frente de igrejas, por conta disso, dessa crença, né, de que não se permite descansar e não se permite ser cuidado também, né, que fica tanto tempo nessa roupa, né, do pastor, do cuidador, do que tem que dar conta de tudo, e muitas vezes adoece, ou então as pessoas da família adoecem, né, porque também tem isso, aquilo que você está falando da questão do equilíbrio. Eu não posso cuidar tanto da minha igreja, do meu rebanho, e não cuidar da minha família. Então, ter esse tempo de férias junto à família, para poder dar atenção aos filhos, tudo isso traz um renovo, né, para a sua vida, traz uma energia nova, renovar de forças para que você continue realmente fazendo um trabalho de excelência, né? É verdade. Não só o trabalho, não só o trabalho, não gosto da palavra secular, não, porque para mim tudo é Sim, espiritual, né? O seu trabalho lá no hospital, na empresa, ele é espiritual, ele é feito com amor, você tem o Espírito Santo de Deus em qualquer lugar. Então, o seu trabalho ali na exatamente. área profissional, né? E na área pastoral, líder de ministério, integrante de ministério, todos cansam, são exaustivos, você dispensa tempo, você dispensa aqui a mente, né, o cérebro para Isso. pensar, as emoções, a sobrecarga de emoções. Então você vem Sim, muitas vezes cuidar, exausto, isso de cansado. cuidar de pessoas, né? De lidar com o sofrimento, com a dor do outro, né? De lidar com, com questões espirituais. Muitas vezes isso é algo que desgasta muito a gente. A gente precisa realmente estar muito bem. É verdade. Então é necessário ter essa pausa dos dois. Eu acho 30 dias ainda muito pouco por ano. Tem pessoas que têm Verdade. férias, têm o privilégio de ter 60 dias de férias assim. Privilégio porque comparado com quem não tem. Mas eu defendo que se pudesse ser mais, né? A gente pudesse tirar mais tempo para descansar, para estar com a família, para aquele dia, sabe? Sem que você não faz nada exatamente. Porque eu entendo assim, que Sim. quando Deus, como você colocou, Deus fez tudo, ele fez o dia do descanso. E nós, né, sem entrar no mérito do sábado, foi naquela época o sábado, mas sábado a palavra significa descanso. Então, o seu sábado pode ser a Vem segunda, pode ser a terça, do sabá, né? o sabá, pode ser um dia que você tire para estar ali com a família. Agora, no momento da pandemia, eu desfrutei mais desse tempo, desses momentos, porque a gente pôde trabalhar na igreja pela live. E do meu trabalho eu não tive dispensa nenhum dia, porque é hospital. Mas daqui, com relação a aquela correria de muitas vezes pegar o trânsito, a igreja é longe. Então a gente pôde assim ter pausas, inclusive por conta da escola das crianças que ficou por live. Então é importante Sim. mesmo que a gente descanse, que a gente busque e assim que a gente esteja E, atento, né, no nosso corpo. Tem pergunta e, aí, quan- e Júlia.
Tem uma pergunta, vou já responder a pergunta da Francinete. Deixa eu ver se eu Mas volto quando a a pergunta. pessoa tem quando a pessoa tem esse hábito, né, de se permitir essas pequenas pausas, esses descansos, né, essas atitudes que fazem bem no dia a dia, como você estava dizendo, até reduz mais a necessidade de férias assim tão longas, porque se eu Isso. consigo inserir isso na minha rotina, né, de ter pequenos momentos de descanso e tudo, eu já não me desgasto tanto, não fico tão cansada, né? Em vez de fazer uma única pausa por ano mais longa, eu posso ir diminuindo o meu ritmo e inserindo tempos de pausas, de descanso na minha rotina, para não tornar a minha rotina tão desgastante, né? Então, a gente pode também fazer isso. Quem tem dificuldade de tirar férias maiores e para a gente também ir descansando quando a gente sentir que o nosso corpo. E aí a gente já pode entrar, né, na pergunta da Francinete, como podemos identificar, é possível identificar um paciente nesse estado que já está doente? Com certeza, Francinete, assim, a maioria das doenças, elas têm sinais e sintomas, né? Então, elas têm aquela parte dos sintomas que elas são visíveis, né? Que a gente consegue observar, e tem alguns que você só vai saber se a pessoa te relatar. Então, a maioria dos transtornos mentais não tem sintomas visíveis e nem é possível de identificar através de exames. Por exemplo, se você for fazer exame de eletro, as pessoas acham muito, doutor, mas eu não posso bater um eletro da minha cabeça? Pode, mas não vai dar nada, não vai dar nada alterado. Se você tiver com uma depressão, com uma ansiedade, não vai aparecer em nenhum exame, tá? Então, algumas questões você só vai conseguir identificar quando você conseguir fazer com que a pessoa fale. Por isso que a gente estava falando no início da live, que eu não sei se você acompanhou, que é muito importante fazer com que a pessoa aceite procurar um profissional da saúde. Um psicólogo, um psiquiatra, né? Ou algum líder, alguém com quem ele tenha confiança, se sinta seguro para falar, porque ele vai precisar realmente se abrir, dizer aquilo que ele está sentindo, o que incomoda ele, porque geralmente essas pessoas que já estão no processo de adoecimento, né, eles têm um desempenho diferente do desempenho que ele tinha antes, né? Então há uma ruptura aí, há uma quebra na maneira dele de agir de antes, como ele se comportava antes e como ele está agora. Então, se era uma pessoa que era alegre, que era extrovertida, que gostava de participar de muitos eventos, e agora ele está uma pessoa isolada, não sai mais de casa, conversa pouco, ou se era alguém que dormia o suficiente, 7, 8 horas por dia, agora passa muito tempo na cama. Então, assim, você tem que observar, tá? Não tem como eu te dizer, é um padrão, porque a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Mas sempre há essa mudança, né, no estilo de vida que a pessoa tinha antes, para o estilo de vida que a pessoa tem apresentado agora, e vem um relato de um sofrimento, vem um relato de algo que está incomodando, de algo que não está bom. E aí isso pode se manifestar de várias maneiras, ou através de uma insônia, ou através dos pensamentos estarem mais negativos, né, trazendo questões de desesperança, de que não vai se resolver as coisas, de que não tem jeito. Então, podem vir de diversas maneiras, tá? Então, é importante a gente realmente conversar com a pessoa e procurar compreender o que ela está sentindo, que está trazendo esse sofrimento, que está impactando na vida dela. Ok. A Raíssa está falando sobre a pergunta Uhum. da Dilzinha. Dilza perguntou, mas foi na outra parte foi respondida, viu, Anaílde? Obrigada. Sim, sim. Já foi respondido. Bom, gente, algo mais? Porque senão a gente já vai partir para os agradecimentos. Não sei se, Juliana, você quer fazer alguma consideração final? E aí a gente vai partir só para os agradecimentos e orar encerrando. Se tiver Sim, alguma coisa mais a eu só falar, queria a gente. deixar para as pessoas, né, sobre os pontos de atendimento que eles podem Ah, estar sim, sim. buscando, né, para ter acesso a essa ajuda. Geralmente, além da
rede referenciada de atendimento, né, na saúde mental. Aqui nós temos um hospital, que é o Hospital Nina Rodrigues, que é o Hospital de Referência da Saúde Mental. Nós temos os CAPs, né, que estão em pontos estratégicos da cidade. Inclusive, tem um CAPS AD, que é específico para quem tem problema com álcool e droga. E temos um CAPS Infanto-Juvenil, que fica aqui no Turu, que atende, né, o público menor de idade, menor de 18 anos. E fora a rede estadual, nós temos também nos postos de saúde da rede municipal, a maioria deles tem psicólogo, né? E hoje em dia a gente já sabe que na maioria das clínicas, até nessas clínicas mais populares, nos bairros, hoje em dia já se tem acesso a bons psicólogos e psiquiatras. Então, hoje em dia, realmente, gente, já está muito acessível, tá? Então, já tem muitos pontos de atendimento. As próprias universidades e faculdades também têm as clínicas, escolas que disponibilizam atendimento à população, tanto na universidade pública, na UFMA, tem um núcleo de atendimento lá de psicologia, que vocês podem também estar procurando serviço, como nas universidades particulares também tem esse serviço. Então, hoje a rede ela é bem ampla mesmo. Então, hoje você tem muitos pontos onde você pode pedir ajuda. Sobre o CAPS, é porque tem pessoas aqui na live que são do Monte Castelo. Ainda tem o CAPS no Monte Castelo, ele que tinha Raimundo Correia, ou ele é AD? Tem. Ele é AD? Tem o CAPS, tem os dois no Monte Castelo. Tem o CAPS mesmo endereço? Porque tinha um na quase no mesmo Avenida. quarteirão. Tem sim. aquele da Avenida. O da Avenida não é o AD. O do AD é no mesmo quarteirão do Nina Rodrigues, só que né, numa rua transversal. Mas é ali bem pertinho, faz parte do mesmo complexo ali do hospital. Os dois são no Monte Castelo. O AD também é lá do lado, é pertinho também. Certo, então vocês que moram no Monte Castelo, ou mesmo em outra área, sabem que tem essa referência. Qualquer coisa, gente, sempre no site da prefeitura tem lá os endereços dos CAPs, os atendimentos, os ambulatórios de saúde mental. E que bom que de um tempo para cá, né, criaram aquele específico da criança e do adolescente também. Verdade. Que algumas crianças precisam, como foi falado. Excelente, estão falando aqui, a nossa querida Leila. Um abraço, Leila. Parabenizando, mas a gente quer agradecer primeiramente a Deus, né, por esse momento, por a gente poder falar assim tão abertamente. Eu quero agradecer a Deus e a Juliana por ter aceito esse convite e dar um pouquinho do seu tempo, que já está entrando de férias, mas aí colocar na sua agenda esse momento importante que a gente pôde conversar, quebrar um pouco esse tabu, viu, Juliana? Quando a gente traz esse assunto para a igreja, a gente está quebrando um tabu de anos, né? Historicamente, assim, não se falava, isso não é permitido em nenhum lugar, né? Se a gente for estudar a saúde mental, sabe como a saúde mental, para ela virar uma política mesmo com todos esses novos princípios, como foi o sofrimento das pessoas que sofriam de alguma doença mental antes, que iam para os manicômios, e aí qualquer coisa já era isolada da família, da sociedade. Então, assim, era muito excluída. Excluídas, isso. E trazer para a igreja, para mim, assim, eu fico muito gratificada, muito feliz, porque nós lidamos com mulheres, sabemos que as mulheres, né, devido a gente tem uma carga hormonal, uma sobrecarga, temos as diferenças de ser mulher para ser homem, nós não podemos negar, uma sensibilidade, e aí as emoções à flor da pele, então nós estamos mais suscetíveis assim à questão da gente também, porque a gente cuida muito de tudo, de todos, e aí a gente está muito suscetível a adoecer mentalmente. Então, trazer isso para a igreja contempla uma demanda que as mulheres sempre pedem. Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade. Então, a gente quer agradecer a você por ter se disponibilizado a falar e ter trazido assim de forma tão rica, tão aberta, né? Tão assim
trouxe tão perto, né, essa discussão para nós, de uma linguagem tão acessível. Sim. A gente tem que te Eu agradecer espero por que, isso. na verdade, é um assunto muito amplo, né? A gente não esgota, mas eu espero ter despertado a curiosidade, né? Para de repente vocês estarem buscando cada vez mais se aproximarem desse tema, né? Porque a saúde mental ela faz parte da nossa saúde como um todo. E eu é que agradeço pela oportunidade, né? De Isso. cumprir aquele primeiro itemzinho do nosso caminho da felicidade, que é poder estar contribuindo com o outro, né? Então, eu que agradeço por essa oportunidade de poder contribuir com vocês, porque em muitos momentos a gente fica no papel de receber, mas em alguns a gente também pode se colocar no papel de dar, né? E poder contribuir um pouquinho. E é sempre muito bom para mim, à medida que eu também falo, eu posso também me ouvir, posso interagir, ver o quanto que as pessoas ainda têm, né, necessidade de falar sobre isso, sobre esse assunto. Ótimo, obrigada então mais uma vez. Aí vamos orar pela Juliana e por todas Amém. nós. E encerrando, Vamos. Deus te abençoe, Juliana, na tua caminhada Amém. pessoal, Obrigada. muito profissional, quanto mãe, quanto esposa. Você que tem uma família linda, mãe de três, eu Obrigada. também sou mãe de três, sou suspeita, acho que é a quantidade linda e maravilhosa de ter três É filhotes. verdade. Então, que você cada dia esteja na presença de Deus e Ele te Amém. abençoando, né? Com toda sorte de Amém. bênçãos, Todas para aquilo nós. que as suas Amém. necessidades Recebo. sejam supridas. Amém? E Deus Amém. abençoe vocês, meninas também, mulheres de fé. Depois da oração a gente vai Amém. encerrar. Fiquem aí, vamos orar. Ó Pai, Isso. nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial, em que podemos compartilhar, falar, Senhor, de algo que muitas vezes nós guardamos para nós, Senhor, essas questões do adoecimento, do nossa fadiga, nosso cansaço, a nossa mente. Ó Deus, nós sabemos que podemos contar contigo em cada momento. É o Senhor que nos sustenta, Pai, mas sabemos que o Senhor também usa pessoas para nos abençoar. Profissionais, pastores, líderes, ou a nossa própria família, Senhor. Não devemos pensar que a tua mão não está estendida sobre nós. Obrigada, Pai. Pedimos que o Senhor continue sustentando cada homem, cada mulher, cada família na nossa igreja. Senhor, cada pessoa no Brasil. Deus, apresentamos a tua filha Juliana, Senhor, que trouxe-nos conhecimento, sabedoria de vida também, Pai, de tudo que ela tem aprendido do Senhor, daquilo também que ela tem se dedicado aos estudos. Continua abençoando a sua vida, sustentando, guardando, Pai, toda a sua casa em Ti, Pai. Abençoando o seu lar, seu trabalho, que ela continue sendo bênção, Pai, onde ela está. Em nome do Senhor Jesus, nós assim abençoamos a Juliana e cada uma das irmãs e mulheres, irmãos que estiveram conosco. E aqueles que não estiveram também, Pai. Obrigada assim por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, que Deus